Beleza. Pessoal, então tranquilo, né? Vocês estão me ouvindo? Ninguém respondeu aí, mas espero que sim. Tranquilo. Então, beleza. Vamos lá, ó. Então, o assunto de hoje, galera. Opa! Hoje nós vamos estudar duas coisinhas, tá? A gente vai ter dois momentos aí. Vamos dividir a aula em duas partes, tá? A aula 5, tá? Que é ângulos na circunferência. E depois nós vamos falar um pouquinho na aula 6, um pouquinho mais sobre triângulos, tá? Eu sei que eu já falei para vocês sobre triângulos semana passada. Semana passada não, né? Acho que na outra semana. Aí nós vamos falar mais algumas coisinhas, mas nada repetido que a gente falou, tá? Então vamos primeiro, vamos dividir a aula em duas partes, tá bom? Então a primeira coisa, primeiro momento da aula, nós vamos falar de ângulos na circunferência. Tá certo? Nós estamos lá na matemática 2, aula 5. Tá? É a parte de geometria, é a continuação daquela parte de geometria da semana retrasada. Show de bola? Então vamos lá, ó. Pessoal, então na aula 5, quem for fazer um resuminho aí, a gente vai estudar ângulos na circunferência. Nós vamos aprender aqui, quando a gente tem uma circunferência, quais os tipos de ângulos que eu posso desenhar dentro dela e o que tem de interessante esses ângulos, tá? Então é isso que nós vamos estudar, beleza? Então nós estamos, para quem quiser localizar aí, nós estamos lá na página 17 do livro, tá? Do livro 2. Pessoal, ó, nós vamos considerar 5 tipos de ângulos numa circunferência. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, 5 ângulos diferentes que eu posso desenhar numa circunferência e o que esses ângulos têm de interessante, tá? Beleza? E aí, qualquer coisa, vão perguntando aí se não entender. Aí, depois, no final, a gente vai fazer alguns exercicinhos antes de passar para a aula 6. Fechou? Então, vamos lá, ó. Pessoal, para quem estiver fazendo um resuminho aí, eu vou precisar hoje fazer bolinhas, tá? Então, ajeita uma moeda aí, um compassozinho, quem quiser fazer as bolinhas bonitinhas. Então, vamos chamar de ângulo 1, pode ser? Então, vamos lá, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para a gente rabiscar. Pessoal, então, o primeiro ângulo que a gente pode formar na circunferência, vou chamar de ângulo 1, tá? Ele é assim, ó. Vou fazer o desenho e depois eu escrevo, tá bom? Você pega o centro da circunferência, desenha um raio, desenha outro raio, e tá vendo esse ângulo que fica no meio aqui, ó? Esse ângulo que fica no centro da circunferência, tá? Que eu vou chamar de ângulo alfa, ele é chamado de ângulo central, que é o nosso primeiro ângulo. Isso aqui a gente estudou ano passado também, certo? Então, esse ângulo, que é o nosso primeiro ângulo, chama ângulo central. Que é o primeiro ângulo que a gente pode formar na circunferência. Beleza? Pessoal, não precisa ficar meio assim preocupado com a definição, tá? Com o que é o ângulo, tá bom? O que eu quero mais que vocês prestem atenção é na parte visual, tá? Então, por que chama ângulo central? Justamente porque está no centro da circunferência, tá? E nós já falamos algumas vezes desse ângulo. Esse ângulo central, turma, ele serve para várias coisas, tá? Ele serve para calcular a área desse setor aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo esse setor aqui, esse pedaço de pizza? Se eu quiser calcular a área desse setor, esse ângulo me ajuda, tá? Se eu quiser calcular o tamanho desse arco aqui, ó, esse ângulo também me ajuda. Então, esse ângulo central, ele é bem importante, tá? Ele serve para várias coisas. Então, ele chama ângulo central porque ele pode ser, ele é formado, né, bem no centro da circunferência. Então, esse é o nosso primeiro ângulo que a gente vai poder desenhar na circunferência. Show de bola? Pessoal, e a gente vai ver, em cada caso, a gente vai ver 5 tipos de ângulos, beleza? Como eu escrevi aqui.
em cada um desses 5 tipos de ângulos, nós vamos ver que esses ângulos, eles estão relacionados a um arco. O que é um arco? Ó, arco é um pedaço da circunferência. Lembra que a circunferência inteira tem 360 graus. Mas se eu pegar uma parte menor dela, é claro que não vai ter 360 graus. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vamos marcar ó, esse ponto aqui, que vai de A da circunferência até B aqui, ó. Tá certo? Então, o ângulo alfa, ele foi abrindo, e aí ele gerou aqui um arco, tá vendo? Ó, vou tentar pintar de vermelhinho. Vou pintar de vermelhinho aqui, ó. Essa distância, não é distância, né? Não posso falar a palavra distância, mas essa trajetória que fica em cima da circunferência é chamada de arco, tá? Como é que é o símbolo disso? Ó, A, B e um tracinho em cima. Fechou? Então, isso aqui quer dizer que é um arco AB, tá? Pessoas, então, a primeira regra da aula é a seguinte. Nós vamos ver que em cada ângulo que eu disser para vocês, o ângulo que a gente formar vai ter alguma relação com o seu arco. Então vamos lá. Alfa é o ângulo, AB é o arco, tá? Então tem um axioma. Alguém sabe o que quer dizer a palavra axioma? Alguém lembra o que quer dizer axioma? É uma Axioma. espécie de raciocínio lógico, né? Como é que é? É um raciocínio lógico, não é? É É tipo quase isso. Não é é isso, não. uma conclusão a partir de uma premissa, não é? Não, Xavier. Não? Na matemática, não Tô é isso. confundindo com filosofia, então. Eu vou te mostrar por que na filosofia eles usam o termo axioma também. Vou pôr um sinônimo aqui, ver se ajuda. Axioma é a mesma coisa de postulado. Melhorou? O que é um postulado? Eu falei isso para vocês, hein? Ano passado. É aquilo lá que você tem que acreditar, né? Tipo, uma verdade que não tem como provar, não é uma coisa assim? Isso, exatamente, Maurício. Postulado seria uma verdade, tá? É uma afirmação matemática que a gente aceita sem questionar, sem demonstrar. Não tem como demonstrar os postulados. A partir do momento que você demonstra, não é mais postulado. Aí chama teorema, tá? E aí, aí como sinônimo de postulado, a gente tem o termo axioma. Então, na filosofia, às vezes eles usam esse termo, que são verdades que são axiomas. O que é um processo axiomático? É um processo onde você tem várias hipóteses, e você usa essas hipóteses para provar uma tese, digamos assim. Tá? Que é o que o Xavier meio disse aí, são as premissas que nos dão uma conclusão final. Mais ou menos isso. Mas isso é só curiosidade, tá? Então, o que quer dizer, qual que é o postulado que eu vou falar para vocês? Ó, que é a primeira regra da aula, tá? A medida desse ângulo central, aliás, desse ângulo central não, a medida deste arco, tá? É a mesma do ângulo central, tá? Então, esta é a primeira regra da aula. Pessoal, é importante isso aí, hein? Isso aí que vai me ajudar a resolver os problemas. Então, a primeira regra da aula de hoje diz que toda vez que eu tiver um ângulo central, o arco que ele origina vai ter a mesma medida dele. Como eu disse, isso é um postulado, tá? Então, isso não tem como demonstrar, a gente aceita e pronto. Agora, um detalhe, tá, turminha, para vocês não encabularem. Quando eu falo a medida do arco, não é o comprimento, hein? Aí entra confusão, tá? Eu não estou preocupado com o comprimento deste arco, tá bom? Tipo assim, quantos centímetros tem esse arco? Não é isso. Quando eu falo medida, anota aí para vocês lembrar, ó, medida
é como se fosse a abertura, tá? É a abertura do arco. É quantos graus o arco tem. O quão aberto ele tá. Show de bola? Tipo assim, ó, se o ângulo central for 30 graus, o arco vai ser 30 graus também. Se o ângulo central for 20 graus, o arco vai ser 20 graus também. É isso que quer dizer. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa, galera? Entender esse lance de medida, o que que é? Tranquilo, Júlio. Então, beleza. Eu não tô falando de comprimento na aula de hoje, tá? Na aula de hoje nós vamos falar só de abertura de arcos. Alguém me fala, só por curiosidade aí, para lembrar, e se eu quiser calcular o comprimento deste arco? Regra de 3. Que jeito? Que regra de 3? 2πr. 2. O que é 2πr? 360. É o Tá, mas o comprimento. que é isso? Comprimento É o comprimento do quê? da circunferência. Isso. O comprimento inteiro da circunferência é 2πr. Aí eu faria 2πr está para 360, alfa está para x. Tá? Isso aqui é se eu quisesse calcular o comprimento do arco, tá? O que eu não estou fazendo na aula de hoje. Na aula de hoje eu não estou preocupado com o comprimento desse arco. Pessoal, tá entendido o que é o ângulo central? De boa? Posso passar? Vou esperar 30 segundinhos, tá? Ô, Júlio, a campainha era aí na tua casa? Campainha? Não é não. É. Tá fazendo um ding-dong aqui. Não, É que alguém tá com tá o microfone aberto entrando aí. e saindo. Posso passar, gente? Tudo bem? Se não puder, vocês falam que eu volto, hein? Pessoas, o segundo ângulo, vamos chamar de 2, tá? O segundo ângulo que a gente pode formar na circunferência, ele é assim, ó. Como é que chama esse segmento que fica dentro da circunferência, que liga dois pontos dela aí? Alguém lembra como é que chama essa linha? Corda. Muito bem, isso é uma corda. Isso aqui é uma corda da circunferência, beleza? Vamos lembrando os termos aí. Então tá. Aí eu peguei outra corda, tá vendo? Então eu peguei duas cordas. Aonde que essas cordas estão se encontrando? Em cima da linha da circunferência. Tá vendo? O vértice fica bem em cima da linha preta. Galerinha, esse segundo ângulo que eu tô vendo aqui, ó, tá? Que não está no centro mais, tá? Ele não está no centro, está na beirinha da circunferência. Ele é formado por duas cordas. Vou dar o nome de beta para ele, tá? Então, ele é chamado de ângulo inscrito. Inscrito. Lembra que inscrito, galera, dá a entender que está dentro, né? Então, é um ângulo que está dentro da circunferência, porém não está no centro. Está na beirinha. Então, ele é chamado de ângulo inscrito. Esse é o nosso segundo ângulo. Então, quem estiver desenhando aí, desenha no resuminho de vocês, para vocês lembrarem depois. Ó, eu vou falar aqui, mas não precisa copiar isso, que é bobeira. Eu não estou preocupado com as definições, tá? Eu quero que vocês prestem atenção no visual. Saber bater o olho e enxergar o que é o ângulo inscrito. Tá? Mas o que é o ângulo inscrito? É o ângulo formado por duas cordas, tá? E o vértice dele está na circunferência. Bom, então o ângulo inscrito, ele é formado por duas cordas, e o vértice dele está na circunferência.
O vértice está na circunferência. Vai ter um outro ângulo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que também é formado por duas cordas, porém o vértice dele não está na circunferência. Tá bom? Então, por isso que a gente tem que falar isso. Então, o ângulo inscrito ele tem duas propriedades. Ele é formado por duas cordas, tá? E o vértice dele tem que estar na circunferência. Agora, o que é o principal que eu quero enxergar aqui, Júlio? Tá vendo que se eu for abrir o ângulo, presta atenção aqui, ó. Tô abrindo o ângulo. Pega a corda de cima, pega a corda de baixo, vai abrindo, 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 abrindo. Aí ele vai bater aqui no ponto A, ó. E ele vai bater aqui no ponto B. Fechou? E aí, este arco que eu tô pintando aqui agora, ó, de vermelhinho também. Então, este arco vermelhinho vai ser o arco deste ângulo inscrito. Fechou, turma? Vamos lá, então. Ó. De novo, eu acabei formando um arco AB aqui, só que agora, turma, é diferente a regra, tá? O que eu vou dizer aqui agora para vocês é um teorema. Já não é um postulado mais, um axioma. Agora é um teorema, porque se eu quiser, eu posso demonstrar, tá? Então, o que diz o teorema do ângulo inscrito? Ele fala que a medida do arco é o dobro da medida do ângulo, tá? Então, anotar aqui, ó, a medida do arco é o dobro do valor do ângulo. Se o ângulo for 20 graus, o arco vai ser 40. Tá bom? Então, esta é a segunda regra da aula. Anota aí, pra gente fazer os exercícios depois. São essas regrinhas, galera, nós vamos usar depois nos problemas, tá? Se o arco é igual, se o arco é o dobro. Fechou? Pessoal, vê se está claro, vê se está certo. Tudo bem? Vocês estão vendo, então, que para cada tipo de arco vai haver uma regra, né? Tudo bem? Então, primeiro caso, o ângulo central é igual ao arco. Segundo caso, o ângulo inscrito é o dobro, aliás, o arco é o dobro da medida do ângulo. Daí, tudo bem, turma? Tudo, Júlio. Esperar um segundinho se copiar e vem passar para frente. Pessoinhas, terceiro caso, pode ser? Daí vocês falam, hein? Pessoas. Ô, Júlio, Oi. fazendo, Oi? por favor. Volta aí de rapidão. Aliás, não é o terceiro caso ainda não, tá? Eu tenho algumas propriedades para falar para vocês que eu esqueci. Então não foi o terceiro caso ainda não. Esperar a Laís acabar de copiar. Pode passar, já copiei. Beleza? Era só um negócio. Posso ir, gente? Tudo bem? Uhum. Obrigada. Nada. Pessoal, ainda dentro do ângulo inscrito, vou mostrar para vocês algumas propriedades, tá? Então vem cá, ó. Olha que interessante. Eu vou chamar de propriedade 1, tá? Propriedade 1. É ainda dentro de ângulo inscrito, tá bom? Pessoal, eu vou desenhar aqui e depois eu escrevo, tá bom? Se eu pegar um ângulo inscrito, pega esse ângulo inscrito aqui, ó. Tá certo?
Então, eu vou chamar ele de beta. É o nome que eu estou dando para ele. Se ele vale beta, consequentemente, o arco que ele origina, acabei de aprender que o arco que ele origina vale 2 beta. Né? Tipo, se ele for 10, aqui é 20. Cofei esse beta aqui. Pessoal, mas aí, o que acontece? Pega o centro da circunferência. Tá aqui o centro, ó. Desenhe os 2 raios, que vai no mesmo arco. Ora, esse ângulo que eu formei aqui no centro, não é o ângulo central? Nós estamos chamando de alfa. Só que nós aprendemos, na regra 1, no primeiro ângulo, que o ângulo central tem que ser o dobro. Aliás, dobro não, o ângulo central tem que ser igual ao arco. Ah, então peraí. Se o ângulo inscrito for beta, o arco vai ser beta e automaticamente... Aliás, falei errado. Opa! Se o ângulo inscrito for beta, o arco vai ser 2 beta e o ângulo central, que é idêntico ao arco, vai ser 2 beta também. Então, a gente, propriedade diz assim, ó. Quando eu tenho o ângulo central e o ângulo inscrito que vai no mesmo arco, o ângulo central é o dobro do inscrito. Tá? O ângulo central é o dobro do inscrito. Então, essa aqui é a regra. Gente, precisa decorar isso, né? Uma coisa puxa a outra. Beleza? Ângulo inscrito gera um arco que é o dobro. Então, o ângulo central, que tem que ser igual ao arco, vai ser o dobro do ângulo. Tá? Então, a gente pode dizer assim, qual que é a propriedade de 1, Júlio? Se o ângulo beta, o ângulo inscrito, beta, e o ângulo central alfa, definirem o mesmo arco, então o que? Alfa tem que ser o dobro de beta. Vou escrever mais bonitinho que ficou feio. Alfa tem que ser o dobro de beta. A gente usa bastante isso em problemas de circunferência, hein? Isso ajuda bastante a gente entender algumas coisas. Isso é uma propriedade muito interessante. Ô, Júlio, Oi. se eu tivesse formando um triângulo ali, Formar um triângulo. descendo junto com aí, Pega esse raio aqui, e desce ele até aqui. encostar. Tipo, O ângulo beta continuava assim. sendo o mesmo. Aqui? Isso. O ângulo beta continuava sendo o mesmo, né? Esse beta? É. Você acha que ele vem parar aqui, é isso? Não. Ele continua a mesma coisa, né? Não, continua. Ele tá no mesmo não. lugar. Então beleza. Beleza. Sim, muda não. Valeu. Meninada, tudo bem? Entenderam essa propriedadezinha? Show de bola? Ah, quem perguntou da campainha aí, acho que é do programa. Toda vez que entra uma pessoa, ele faz um ding-dong aí. Agora entendi. É. Podemos ir por propriedade 2, gente? Tá dando tempo de copiar ou tá muito rápido? Tá dando tempo, Júlio, tá suave. Pessoas, propriedade 2. Vamos lá, qual que é a propriedade 2? De novo, pega uma bolinha, vou explicar, depois eu escrevo, hein?
Você pega lá, um ângulo inscrito, tá vendo? Então, de novo, isso aqui é beta. Você tem um arco aqui, ó, que vai valer 2 beta. Vai ter o arco que vai valer 2 beta. Só que aí, galera, se eu quiser, ou se o exercício quiser, ele pode criar outro ângulo inscrito que, por um acaso, vai no mesmo arco. Tá vendo? Um ângulo inscrito aqui está indo no mesmo arco, outro ângulo inscrito aqui que está indo no mesmo arco. Ora, gente, se o ângulo inscrito está indo no mesmo arco, é porque ele volta a ser beta de novo. Tipo assim, ó, se o beta de cima é 30 graus, o arco vai ser 60, automaticamente o beta de baixo vai ser 30. E eu posso formar mais, tá, galera? Eu posso fazer vários ângulos inscritos que vão no mesmo arco. Então, essa que é a segunda propriedade, tá? Ângulos inscritos que definem o mesmo arco têm mesma medida, tá? Então, ó, ângulos inscritos que definem o mesmo arco, vírgula, tem mesma medida. Facinho de entender, galera? Show de bola? Então, esta é a segunda propriedade que envolve ângulos inscritos. Ângulos inscritos que definem o mesmo arco têm mesma medida. Só tem mais uma propriedade, tá? A gente passa para o ângulo 3. Boa, propriedade 3. Então, ângulos inscritos que definem o mesmo arco têm mesma medida. Pessoinhas, propriedade 3. Propriedade 3. Essa propriedade é importante, hein, galera? E ela vai explicar uma coisa que eu falei para vocês na aula retrasada. Pega o centro da circunferência. Traça o diâmetro. Tá vendo o diâmetro? Passando pelo centro é o diâmetro. Tem um raio para a direita e um raio para a esquerda. Agora, pega esse ângulo inscrito aqui e esse outro ângulo inscrito aqui. Aliás, eu tenho 3 ângulos inscritos, né? O da esquerda, o da direita e o de cima. Mas o que eu quero mais é que vocês olhem o ângulo de cima. Olha o ângulo de cima aqui, ó. Tá vendo? Galera, se eu pensar nesse ângulo de cima, abrindo ele para a esquerda e abrindo ele para a direita, ele vai gerar esse arco aqui, ó. Pega aqui, você vai contar, sai vindo em cima da circunferência. Então, ele vai parar aqui, ó. Ficou meio feinho, mas dá para entender. Galera, como aqui é o diâmetro, tá vendo esse arco vermelho? Esse arco vermelho vale 180 graus, porque ele é meia circunferência. E de acordo com o que eu aprendi, o ângulo inscrito é a metade do arco. Que quer dizer a mesma coisa, né? O arco ser o dobro dele. Ah, então pronto aí. Se o arco é de 180, este ângulo tem que ser 90. E aí, galera, não sei se vocês lembram, eu falei isso na semana retrasada pra gente, que negócio de mediana, que a gente estava estudando. Eu falei assim, ó, toda vez que um triângulo
que estiver dentro da circunferência, se um dos lados dele for o diâmetro, ele sempre será um triângulo retângulo. Lá na ocasião, eu falei para a gente que ele era retângulo, mas não disse o porquê. Hoje a gente está entendendo o porquê. Então, por que ele é retângulo? Porque o arco é de 180, então o ângulo tem que ser metade. Eu vou falar de novo e escrevo, tá? Toda vez que eu formar um triângulo inscrito na circunferência, sendo que um lado é o diâmetro, ele sempre será um triângulo retângulo. Se viu que é o diâmetro, lembra que o triângulo é retângulo. Isso também é bem importante, tá? Essa propriedade aqui é boa de saber. Tá bom? Então, eu vou escrever para a gente agora, ó. Se o diâmetro for o lado de um triângulo, se o diâmetro for o lado de um triângulo inscrito numa circunferência, ele será, ele que eu falo o triângulo, né? Vamos por assim, o triângulo será retângulo. Pronto, essa que é a terceira propriedade. Então, se o diâmetro for o lado de um triângulo inscrito numa circunferência, o triângulo será retângulo. Olha com carinho, gente, copia aí, vê se entenderam, captaram a ideia. Ô, Júlio, Oi. essa medida que eu tenho, eu vou poder usar ela de algum jeito. A medida do arco, É. você vai usar para fazer problemas que envolvem arcos. Ah, tá, beleza. Nós vamos usar. E às vezes assim, pode ser problemas mais simples, que queira que você calcula só arcos, podem ser problemas mais complicados, que vai envolver comprimento de circunferência, calcular raio. Mas o que eu tenho que saber são as propriedades todas, para depois eu bater o olho nas figuras e saber brincar com esses arcos. Demorou. A gente vai fazer alguns problemas, você vai ver. E a gente vai... E às vezes vão ter casos misturados, tá? Nós vamos ter... Vou mostrar para vocês 5 tipos de ângulos, e esses ângulos podem aparecer todos misturados no mesmo problema. Então, eu tenho que treinar o meu olho a enxergar essas relações. Beleza. Turminha, beleza? Podemos seguir? Então, acabamos a parte do ângulo inscrito, tá? Então, terceiro tipo de ângulo, tá? Então, agora é o terceiro. Primeiro foi o central, segundo foi inscrito. Então, agora o terceiro. Como é que funciona o terceiro? Você pega uma corda, na verdade isso aqui nem é uma corda, né? Corda é só o pedaço que fica dentro da circunferência. Quando uma reta extrapola, né? Ao invés de ser o segmento é uma reta de verdade, como é que chama essa reta? Vocês lembram? Uma reta que toca em 2 pontos da circunferência. Tem um nome, uma reta que toca em 2 pontos da circunferência. Ninguém? Ah, não lembro não, Júlio. Essa reta chama secante, tá, moçadinha? Reta secante. Agora eu vou pegar uma reta tangente. Bem, pode ser embaixo ou em cima, tá? Tanto faz. Então eu peguei nesse ponto de baixo aqui, ó, e tracei uma reta tangente. Como é que chama esse ponto aqui, ó? Esse ponto chama ponto de tangência. Claro, né? Por que chama ponto de tangência? É onde a reta é tangente. Pessoinhas, eu formei um novo ângulo aqui, tá bom? Que eu vou chamar de ângulo θ, pode ser? Vamos dar um ângulo θ para ele.
tá? E esse novo ângulo é chamado de ângulo de segmento. Ângulo de segmento. Ângulo de segmento. Professor, então o que é o ângulo de segmento? É o ângulo formado por uma secante e uma tangente. Tá? Então, ele é formado por uma secante e uma tangente. E aí, galera, ele forma um arco, não forma? Qual vai ser o arco que ele origina? Ó, do ponto de tangência, até o outro ponto em que a secante rela a circunferência. Então, tá aqui, ó. Essa parte vermelhinha que eu pintei aqui, ficou meio feinha, é o arco dele. Pessoas, e aí tem um outro teorema, tá? Que diz que a medida do arco, vamos de novo, ó, chamar aqui o ponto de A, aqui de B, e aqui eu tenho um arco AB. Então, a medida do arco também será o dobro do ângulo. Então, o arco também vai ser igual ao dobro do ângulo. Se o ângulo for 20, o arco vai ser 40. Ah, Júlio, então é igual à regra do ângulo inscrito? É, igualzinho. Tá? Então, para o ângulo de segmento, vale a mesma regra do ângulo inscrito. Tá? O arco é o dobro do ângulo. Fechou? O arco é o dobro do ângulo. O arco é o dobro do ângulo. Ô, Júlio, eu não tô entendendo esse negócio que você tá escrevendo de média. O que que é isso? É mediana? Ah, medida. Medida do Ah, arco. tá. Ah, tá. Esse média Obrigada. aqui é a medida. É a medida em graus, tá? Ou radianos, tanto faz. É a medida que pode ser em graus ou radianos. Então, onde aparecer esse média aí, lembra que é a medida. Tipo assim, ó, se o ângulo for de 60 graus, a medida do arco é 120 graus. Obrigada. De nada. Esse média de medida. Que é o símbolo correto, tá? Por isso a gente escreve assim, bonitinho. Pessoal, só faltam 2, tá? Aí eu vou comentar sobre os 2 e dou uns 5 minutos para vocês escovar o dente. Dúvida no ângulo de segmento, turma? Posso ir? Tranquilo? Pessoinhas, o nosso quarto ângulo e penúltimo, ele é assim, ó. Pega uma corda de novo, então desenha uma bolinha. Você tem uma corda. Você vai ter outra corda. Mas tá vendo agora que as cordas não se encontram na beirinha, turma? As cordas se encontram em algum lugar aqui dentro da circunferência? Há um cruzamento das cordas, tá? Então, tá vendo que forma um ângulo aqui, ó? Tá vendo esse angulinho? Vamos dar um nome de... Deixa eu pensar numa letrinha diferente agora aqui. Pode ser... ômega. Um Wzinho gordinho assim, ó. Então, a letrinha chama ômega, tá? Esse ângulo é o nosso quarto ângulo, turma.
E ele recebe o nome de ângulo de vértice interno. Ângulo de vértice interno ou de vértice interior. Tem alguns livros que chamam de ângulo excêntrico interno. Então, varia o nome, tá? Eu vou usar esse nome aqui, ângulo de vértice interno, fica parecido com a apostila de vocês. A apostila de vocês chama ângulo de vértice interior. Pessoinhas, e nesse caso, olha que interessante, na verdade... então tá, o que eu posso dizer sobre o ângulo de vértice interno, Júlio? Ele é formado por duas cordas, tá? Ele é formado por duas cordas que se cruzam dentro da circunferência. Beleza? Dentro da circunferência. Tá. Pessoas, tá vendo que na verdade aqui, se eu for parar para pensar, eu tenho dois iguais, né? Que eu tenho o ômega da direita e eu tenho o ômega da esquerda. E eu sei que eles têm a mesma medida, por quê, professor? Porque eles são opostos pelo vértice. E aí, gente, agora eu vou ter dois arcos que vão estar relacionados a ele, tá? A eles, tá? Você vai ter, ó, o ômega da esquerda gera... Opa! O ômega da esquerda gera um arquinho na esquerda. Peraí, ficou feio aqui. Ó, o ômega da esquerda, ele gera um arquinho na esquerda. E o ômega da direita gera um outro arco na direita que não precisa ser igual ao da esquerda. Tá bom? É maior, tá vendo? Só é igual se cruzarem no centro, tá? Ou numa linha próxima, no centro. Pessoal, o da esquerda gera um arquinho, que eu vou chamar de AB. E o da direita gera um outro arco, que nós vamos chamar de CD. Vamos usar as mesmas letrinhas que a apostila de vocês usa. Então, tem uma regra que diz assim, galera, que é um outro teorema, tá? Tudo que eu estou dizendo para vocês são teoremas. Eu poderia demonstrar se eu quisesse, tá? Então, ó, o ângulo, ele é a média dos dois arcos, tá bom? Se eu pegar o arco maior, somar com o arco menor e dividir por 2, ó, o arco AB somado com o arco CD dividido por 2 vai te dar o ângulo. Tá bom? O certo é escrever medida do arco AB mais medida do arco CD. Mas vai ficar muito chata a formulazinha, então eu vou deixar escrito assim mesmo. Então essa é a nossa penúltima regrinha, tá? Olha aí, vê se entenderam, turma? Então toda vez que duas cordas se cruzarem dentro de uma circunferência, nós vamos ter esta regrinha aqui que vai dizer para a gente o que o ângulo tem a ver com o arco. Certo, turma? Os ângulos são iguais? Os ângulos, sim, os arcos, não. Ah, tá. Olha que Obrigada. interessante. Os ângulos têm que ser iguais porque eles são OPV, né? Aham, Agora, os obrigada. arcos, não. Os arcos podem ser diferentes. Tá. Tá? Agora, se os ângulos se cruzarem bem no meio da circunferência, aí os arcos vão ser iguais também. Tá bom, obrigada. De nada. Fechou, turma? Quarto caso. Vamos para o último caso, para a gente fechar a teoriazinha da primeira aula. Acho que pode ir. Então, beleza. Último caso, tá, turma? Quinto e último. Pessoas, o quinto ângulo é assim, ó.
pega uma secante que vai lá fora da circunferência, uma outra secante que também vai lá fora, tá vendo? E aí, essas duas secantes que estão aqui fora formam o último ângulo aqui. Vamos chamar ele de lambda, pode ser? Vou dar o nome lambda para ele, tá? Que é esse y de cabeça para baixo aí, tá? Esse último ângulo, galera, ele é chamado de ângulo de vértice externo. O anterior era ângulo de vértice interno, esse é chamado de ângulo de vértice externo. Externo. Que é o nosso quinto e último ângulo. Então, ângulo de vértice externo é aquele que vão encontrar duas secantes lá fora da circunferência. Ele é chamado de ângulo de vértice externo, justamente porque fica fora da circunferência. Certo, turma? Senhor. Beleza. E aí, turma, quando esse ângulo vai abrindo, pega a pontinha, pega o vértice dele aqui, né? Então, eu só vou escrever aqui que eu esqueci, ó. O que é o ângulo de vértice externo? Ele é formado por duas secantes, e cujo vértice é externo à circunferência. Tá? Mas, de novo, gente, repito, tá? Não estou preocupado com a definição do ângulo, não. Agora, vamos abrir nesse ângulo, ó. Acompanha comigo aqui da direita para a esquerda. Esse ângulo vem abrindo. Eu vou ver que ele gera um primeiro arco aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele gera um arco aqui, outro arco aqui, ó. E quando ele vai abrindo mais, lá no final, ele vai gerar um outro arco maior. Gente, é claro que este final aqui, ó, esse arcão que fica no final, ele é maior que o arquinho que fica no começo. Então, eu vou chamar esse aqui de AB, tá? O grandão. E vou chamar o CD de pequenininho. E aí, galera, qual é a relação que existe entre o ângulo e os seus arcos? Então, o nosso último teorema desta aula vai dizer assim, ó. O ângulo, tá, de vértice externo, o lambda, no caso, ao invés de ser a média dos dois arcos, turma, somar e dividir por 2, vai ser a subtração, tá? A diferença. Você pega o arco maior, tira o arco menor e divide por 2. Tá bom? Então, essa é a nossa última regrinha da aula. O ângulo de vértice externo. Tudo bem, galerinha? Beleza. Então, esses são 5 ângulos, tá, galerinha? Junto com as suas propriedades e os seus teoremas aí. Tá? E essas coisas todas que eu falei para vocês, nós vamos usar nos problemas que envolvem circunferências e ângulos. Tá? Eu vou esperar vocês acabarem de copiar aqui. E agora são 7h52, tá? A hora que for 8 horas em ponto, eu volto para a gente resolver alguns probleminhas. Tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para vocês só escovar o dente aí. 8 horas eu tô voltando, hein? Em ponto. Tomar um leitinho. Isso. Demora não, só tem 7 minutinhos aí. Falou. Galera, então eu vou continuar, tá? Beleza? Pra gente terminar a nossa aulinha da manhã. Ó, agora eu escolhi alguns exercícios pra gente fazer, tá bom? Do livro. Eu não vou fazer todos de sala não, tá, galera? Eu escolhi alguns mais interessantes, os mais dificinhos, tá? Pra gente praticar um pouquinho. E depois, na hora que vocês for fazer tarefa, quem for estudar, se tiver dúvida, eu faço outros, tá? Tudo bem? Então, nós vamos fazer os exercícios agora da aula 5.
Então, nós estamos lá na página 18, tá? Beleza? É o exercício número 2 que eu vou fazer. Tá? Então, estou lá na atividade para a sala, página 18, exercício número 2. Tá? Vocês acharam aí? Então, o exercício fala assim, turminha, ó. No círculo de centro O, seja AD um diâmetro. Então, tá aqui, ó. AD é um diâmetro. Sejam B e C tais que o ângulo AOC vale 90. Vamos marcar aqui na figura, galera? O ângulo AOC é 90. Então, aqui é reto, ó. Até a própria figura já dá a entender isso, né? Apesar que eu brinco, vocês nunca acreditam na figura, né? Mas está escrito que o ângulo é reto. E o ângulo AOB, é esse aqui, ó. É a metade do ângulo BOC. BOC é esse. Ó, para ficar um pouco mais claro, vamos ampliar essa figura? Vamos pegar uma figura maior, só para a gente entender direitinho? Então, o que está escrito no exercício, ó, galera? As dicas principais AD é um diâmetro, AOC é 90 e o ângulo AOB é a metade do ângulo BOC. Então, vem aqui, ó. Se eu chamar o ângulo AOB de X, eu posso chamar o ângulo BOC de 2x. Concorda? Podia ser esse de cima de x, ou de baixo de meio x. Tanto faz. Para não usar fração, eu vou chamar o de baixo de x e o de cima de 2x. Todo mundo concorda, galera? Que é o que está escrito aqui, ó. O ângulo AOB é a metade do BOC. Galerinha, e como esse ângulo todo é reto, porque o exercício falou que ele é reto, eu já consigo achar o x, não consigo? Então, eu não vou nem ler a pergunta, tá? Eu vou só já achar o x aqui, que depois já vou ver qual que que a pergunta fala para mim. Estão entendendo, galerinha, que eu pensei por enquanto? Belezinha? Então, vem cá, ó. Eu sei que se eu somar o x com o 2x, vamos escrever aqui no cantinho, ó, x mais 2x tem que ser igual a 90. Todo mundo enxergou isso? 3x igual a 90, faço 3 dividindo, x igual a 30 graus. Não é a resposta ainda não, tá, turma? Então, eu acabei de descobrir que o ângulo x vale 30. Tudo bem por enquanto? Então, eu acabei de descobrir que o ângulo x mede 30 graus. E o ângulo de cima aqui, né? Seria o 2x mede 60. Terceiro ano, primeiro passo do problema está feito. Agora vamos ler a pergunta. Lê lá para vocês verem o que ele pediu. Ó. Eu quero achar o valor do ângulo ODB. Quem que é o ângulo ODB? Vamos marcar lá na figura. O ângulo ODB é esse ângulo aqui do cantinho, ó. É esse ângulo aqui que eu estou pintando de vermelhinho que ele quer. Todo mundo entendeu a pergunta? Eu vou chamar ele de Y, tá? Só para dar um nome para ele. Então, o que eu quero é a medida daquele ângulo Y ali. Entenderam a pergunta, terceiro? Bom, é claro que quem vai me ajudar a achar o ângulo Y são esses ângulos que eu achei aqui no meio, esse xizinho, né? Então, agora, vai entrar a aula de hoje. Vamos pensar nos arcos, tá? Olha para o 30 graus. 30 graus é um ângulo central, não é? Abre o 30, galerinha. Vai abrindo o ângulo de 30. Abre, 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 abre. Vocês vão ver que o ângulo de 30, ele vai gerar esse arco aqui, tá vendo? Ó? Que eu estou pintando aqui mais forte. Então, este arco, de acordo com o que nós aprendemos na aula de hoje, ele tem que ser igual ao ângulo central. Então, ele vale 30 graus.
Porque nós aprendemos na primeira regrinha de hoje que o ângulo central e o arco são do mesmo tamanho. Show, gente? Agora, o ângulo Y, ele é inscrito. Ele está lá na beirinha da circunferência. E se eu prestar atenção, esse ângulo Y vai nos mesmos 30 graus. E o que diz o teorema? O arco tem que ser o dobro do ângulo inscrito. Então, consequentemente, quanto vale o Y? 15. Tá? Ou se não, galera, eu posso ir direto naquela propriedade, né? Quando eu tenho um ângulo inscrito, o Y, e o ângulo central X, que vão no mesmo arco, o ângulo inscrito é o dobro do central. Contrário, o ângulo central é o dobro do inscrito. Então, o gabarito desse exercício, galera, é a letra B de bola aí, tá? Então, o ângulo que ele pediu mede 15. Então, é a resposta final aí do exercício 2. Terceiro ano, vê se entenderam o exercício. Se não, pode perguntar, eu explico de novo. Belezura por aí? Então, copia aí, galera, que a gente vai passar para o próximo. Eu não estou fazendo os problemas na sequência, tá, turma? Eu peguei os alguns mais interessantes aí para a gente fazer. Tem uns que são facinhos demais, eu peguei os mais legaizinhos. Nenhuma dúvida nesse mesmo? Tudo bem? Pode passar? Então, próximo. Galera, o próximo que eu vou fazer é o 2, mais das atividades propostas, tá? Então, vira a página aí, página 19, atividades propostas, exercício 2. Está do lado aí, na página do lado. Pessoal, o símbolo internacional da paz do movimento hippie pode ser representado por uma circunferência de centro O, na qual os pontos A, B, C e D e os ângulos centrais... eu li errado, peraí, pode ser... Tá. Na qual estão os pontos A, B, C, D. Então, ó, os pontos A, B, C, D estão em cima da circunferência. E os ângulos, vamos marcar aqui, turma, ó. AOC. Cadê o ângulo AOC? É esse aqui, ó. Vou pintar aqui, ó, na esquerda. E o ângulo tem que ser igual ao ângulo AOD. Então, o que é o ângulo AOD, galerinha? É o da direita aqui, ó. Tudo bem? Então, o ângulo da esquerda, AOC, tem que ser igual ao ângulo da direita, AOD. E o que mais que ele fala depois, ó? O ângulo BOC. Cadê o ângulo BOC? É esse aqui, ó, que eu vou pintar de verdinho. Tem que ser igual ao ângulo BOD. BOD é esse outro ângulo verdinho da direita aqui, ó. Certo, turma? Então, os dois vermelhinhos são iguais, os dois verdinhos são iguais. Show? Então, essa linha aqui é a bissetriz, né? A linha OB. Gente, eu estou lendo o enunciado e interpretando o que ele está falando. E aí, tudo bem? Agora ele fala assim, turminha. Se a medida do ângulo central AOD é 150, então, quem que é o ângulo AOD? É o da direita aqui, ó. Ele vale 150. Obviamente, o da esquerda também vale 150. Sim? Eu acho que, na verdade, até sou burro. Eu estou pintando a figura pequena. Eu tinha feito a figura maior aqui, ó. Então, esse ângulo mede 150. E esse outro ângulo também mede 150. E os ângulos de baixo são iguais. Agora, presta atenção na pergunta, gente, ó. Aliás, não é pergunta ainda, né? E a medida do comprimento do menor arco BD. Quem que é o menor arco BD? Esse aqui, ó.
o menor arco BD é esse aqui. Ele tem um comprimento que não é medida, presta atenção, ele tem um comprimento, então vou escrever aqui, ó, comprimento do arco BD é igual a π por 2 metros. Tá? Ele quer a área da circunferência. Quanto vale a área desta circunferência? Tá vendo? Ó, esse é um problema que envolve ângulos, que envolve o comprimento do arco e pediu uma área. Eu tenho que usar a teoria de hoje para me ajudar no problema. Pessoas, só um detalhe, tá? Que quando ele fala que o comprimento do arco BD é π por 2 metros, isso não é a medida dele em graus, hein, gente? É o comprimento. Todo arco tem uma medida em graus, que é a sua abertura, e tem um comprimento, que é outra coisa. Fechou? Então, deixar bem claro isso aí. Então, o comprimento deste arco é π por 2 metros. Tá? Só que, gente, eu posso fazer o seguinte, né? Dá para achar o valor desse ângulo verde aqui, né? Porque ele falou que esse ângulo verde da direita é igual ao da esquerda, pô. Então, ó, eu sei que o ângulo inteiro que dá a volta no central aqui é 360 graus, não é? Então, se eu somo 150 com 150, já dá 300. Quanto que falta para fechar a volta? Não é 60 graus? Então, cada ângulo desse verdinho tem que valer 30. Show de bola, turma? Entenderam por que 30? Porque a volta inteira tem que dar 360. Aí, quando eu faço a conta, ó, 150 com 150 dá 300. Com os 30 dá 360, bonitinho. Tudo bem com o raciocínio? Pessoas, o que eu estou procurando, hein? Eu estou procurando a área da circunferência. Certo? Na verdade, ele até usou um termo errado, né? Olha o termo que ele usou, a área da circunferência. Por que está errado, gente? Alguém fala para mim por que esse termo está errado? Tinha que ser círculo? Isso, muito bem, Gabi. Não existe área de circunferência. Existe área de círculo. Porque circunferência é só a borda. Tá? Mas tudo bem, a gente perdoa ele, tá? Quem lembra como é que calcula a área de um círculo? πr ao quadrado? Muito bem, gracinha essa menina, né, gente? πr quadrado. Então, eu preciso do raio, né? Então, eu preciso do raio desta circunferência. E como é que eu vou achar o raio? Quem vai me ajudar a achar o raio é o comprimento do arco. Aí vai entrar naquilo, acho que foi o Xavier ou o Maurício que falou, ou o Banho, agora não lembro. Turminha, o que nós aprendemos na aula de hoje? Que o ângulo central tem a mesma medida do arco dele, não tem? Então, ó, esse ângulo central 30 gera um arco também de 30 graus. Júlio, mas agora já não estou entendendo. Ele não falou que o arco no exercício tinha π sobre 2 metros? Criatura de Deus, presta atenção, ó. Uma coisa é falar comprimento do arco. Outra coisa é falar medida do arco. Todo arco tem duas coisas interessantes. Um comprimento e uma medida. A medida é a abertura dele. E o comprimento, como o próprio nome diz, é o quão comprido ele é. Então, eu posso dizer, ao mesmo tempo, que o arco de 30 graus tem um comprimento π por 2 metros. 30 graus é a medida. π por 2 é o comprimento. Entenderam a manha? E aí nós vamos fazer aquela regrinha de 3, que alguém me falou, não lembro se foi o Xavier, o Banhos ou o Maurício, que diz assim, ó, a circunferência inteira tem 2 πr de comprimento, concorda comigo? Então a gente faz a seguinte regrinha de 3, ó, porque o que é o meu objetivo? É achar o raio. Então, para eu achar o raio, eu vou fazer essa regrinha de 3 aqui, ó.
2πr está para 360, porque é o círculo inteiro, a circunferência inteira, desculpa. Então, assim como, né, o arquinho que tem π/2 de comprimento tem 30 graus de medida. Aí, quem vai me dar o raio é essa regra de 3 aí. Sacaram ou não, turma? Então, vou repetir, ó. O comprimento inteiro da circunferência está para 360. Assim como o comprimento do arco está para 30. Pronto, agora eu multiplico o cruzado e vou achar esse raio. Achou o raio, achou a área. Pronto, final. Júlio, Diga. se eu colocasse π, 2πr para 360 e π para 60, estava errado? Não, tá certo também, né? Porque se a metade π/2 é 30, o π é 60. Perfeito. Aí você não faz conta com fração. Por isso que eu tentei fazer. Perfeito, Júlia, perfeito. Obrigada. Galerinha, mas aqui não vai ficar difícil também não, porque a fração vai sumir. Quer ver? Multiplica cruzada aqui, turma. Regra de 3 simples, tá? Vou multiplicar em cruz. Vai ficar 2πr vezes 30 é igual a π/2 vezes 360. Tá? E vai cortar um tanto de coisa aqui agora, ó. Vamos simplificar. Eu vou cortar o π com π, que é tudo produto, tá? Por isso que eu posso fazer isso. E o 2 com 360. Aí vai ficar 180. Fechou? Então, vamos voltar lá no verdinho, ó. Então, vai ficar... O que ficou aqui do lado esquerdo? 60R. 60R igual a 180. A gracinha, passa o 60 dividindo, 3 metros. Metros porque a unidade do problema é metro, tá, turma? O raio desta circunferência vale 3. Tudo bem, galera? E aí, terceiro ano, é só voltar aqui na área agora, ó. Deixa eu voltar aqui em cima, não ficar aqui muito apertadinho embaixo, ó. A área do círculo é πr... Nossa, que pi mais feio. πr². Como o raio é 3, então a resposta final fica π vezes 3², ou seja, 9π metro quadrado é a área final deste círculo. Então, o gabarito fica a letra A de amor aí, porque é um movimento hippie, e hippie é tudo amor, né? Paz e amor. Meninada, olha o exercício, que bonitinho, tá? Envolvia ângulo central, envolvia arco, comprimento com medida. É legal esse problema, galera, a gente lembrar esse lance, né? Porque confunde demais. O que é comprimento, o que é medida. Ficar ligado com essas coisinhas, tá? Falou de comprimento, galera, lembra da formulazinha 2πr, tá? É ela que ajuda a resolver o problema. Terceiro ano, entendido o exercício? Show de bola? Dúvidas? Acho que não. Beleza, então. Posso passar? Esperar mais 30 segundos, aí eu passo. A Juliana vem na aula hoje, gente? Ela tá tão quietinha. Certeza que ela conectou e dormiu. Você tá aí, Juliana? Aham. É que, de novo, você tinha mandado já fazer essa aula. Não, mentira, eu fiz essa aula errada. Eu vi errado no negócio que você tinha mandado. Aí eu fiz, aí agora eu fico, tipo, olhando só. Entendi. Essa é a última aula que tá feita, né? Não, ainda de triângulos eu fiz também, canseira. Gracinha, hein? Menina, ela faz a aula antes do professor. Gracinha. Ah, não, aí agora fica, tipo, só olhando, assim. Tá bom, né? Você fez todos os exercícios dessa aula também? Deu conta?
Dei, mas eu consultei o caderno do ano passado também, que tinha as regrinhas, né? Igual você já tinha passado. Belezinha. Porque só aquela videoaula do SAS não dava, não. A videoaula deles é bem curtinha, bem resumidinha. Uhum. Pessoinhas, terceiro, tá? Terceiro também, ele tem um tchanzinho chato aí pra gente interpretar. É na mesma página aí, tá? É o próximo. Eu vou ler, tá? E a gente vai fazer. Galerinha, as cordas AB e CD, ó, AB, essa verdinha aqui, tá? AB e CD, essa outra de baixo aqui. Então, essas duas cordas de uma circunferência de centro O são, respectivamente, lados de polígonos regulares de 6 e 10 lados inscritos nessa circunferência. Já que eu leio isso de novo, tá, gente? Na mesma circunferência, as cordas AD e BC, que são essas duas cordas que se cruzam aqui, turma, se intersectam num ponto P, conforme indica a figura a seguir. Gente, então ele fez um esqueminha para mim aqui, tá? Duas cordas se cruzando e ainda ligou, né, a corda AB e a corda CD. E no final das contas, ele quer a medida do ângulo BPD, indicado na figura. Esse alfa aqui, ó, tá? O que ele quer é quanto vale a medida do ângulo alfa. Como é que é o nome desse ângulo alfa, turma? Daqueles 5 que a gente aprendeu? Ângulo de vértice interno? Perfeito. Ele é um ângulo de vértice interno. Muito bem. Tá. Gente, agora, a frase mais chata que está no texto, que assim, a gente tinha que interpretar, é o começo. Lê o começo para vocês verem de novo. Ó. Ele falou que a corda AB... Vamos falar da corda AB primeiro. A corda AB é o lado de um polígono regular de 6 lados. Estou pensando só no AB, tá, gente? Que depois o CD vai ser o lado de um polígono de 10. Ô, Júnior, cadê? Eu não estou enxergando. Ele falou que a corda AB é o lado de um polígono regular de 6 lados, de um hexágono. Mas eu não estou enxergando. Gente, o problema é que ele não desenhou. Ele citou, mas não desenhou. O que você teria que ter entendido? Pensa num hexágono. Pensa num hexágono regular. Tá vendo esse lado AB? Ele seria o lado de um hexágono. Mas o hexágono não está desenhado. É como se eu aproveitasse esse lado AB, ó, e desenhasse um hexágono com ele. Era isso que era para ter entendido. Então, por que ficou chato o problema? Porque ele citou alguma coisa lá no enunciado, mas ele não chegou a desenhar o que ele citou. Sacaram a mãe, gente? Tá, e o que isso ajuda? Já que eu apago esse hexágono aqui, tá? No que isso ajuda, Júlio? Gente, olha para o meu hexágono bonitinho aqui. Olha aqui para esse hexágono. Eu sei que um hexágono, ele divide a circunferência, como ele é regular, ele divide a circunferência em 6 partes iguais. Concorda? Então, se eu pegar 360 e dividir por 6, isso dá 60 graus. Quer dizer o quê? Que cada arquinho desse aqui, ó, mede 60 graus. É isso que vai me ajudar na questão. Então, vamos lá, ó. Eu vou vir aqui na figura e vou dizer que o arco AB, pega lá, ó, o arco AB mede 60 graus. Então, essa era a primeira coisa que ia me ajudar a resolver a questão. Agora, por que a questão é chata? Porque ele citou uma figura, mas não desenhou a figura. Eu tinha que ter entendido isso, ou subentendido. Terceiro ano, entenderam essa primeira parte? Senão eu explico de novo. Show de bola?
Galerinha, e com a outra figura vai ser a mesma coisa, tá? O que ele falou sobre a cordinha CD? A cordinha CD, galera, é o lado de uma figura de 10 lados. Só que ele não desenhou também, né? Pensa numa figura de 10 lados aqui dentro, ó. 10 lados. Esse lado CD seria um dos ladinhos dessa figura. Gente, uma figura que tem 10 lados é chamada de decágono. E aí eu posso fazer o mesmo raciocínio que eu fiz pro hexágono. Se uma figura tem 10 lados, galera, e ela é regular, é porque ela divide o círculo, a circunferência, em 10 partes iguais. Então, se eu pegar 360 e dividir por 10 agora, isso vai dar 36 graus. Quer dizer o quê, Júlio? Que cada arquinho desse, ó, cada partezinha dessa aqui, ó, vale 60 graus. Então, vamos lá para a figura do exercício. 60 não, desculpa. 36. Então, vamos lá para a figura agora do exercício, ó. Então, se eu pegar esse arquinho CD aqui, ó, esse arquinho CD tem que valer 36 graus. Pronto, galera. Essa era a parte mais difícil do exercício. Tudo bem até aí, turma? Então, eu achei que o arco AB é 60 e achei que o arco CD é 36. E agora, como é que eu vou arrematar o exercício, turma? Na verdade, eu não vou achar o alfa direto. Primeiro, eu vou achar esse ângulo aqui, ó. Vou chamar de beta, tá? Porque o que eu aprendi na teoria? Que o ângulo de vértice interno, ele gera um arco para um lado e ele gera um outro arco para o outro lado. Então, o 36 e o 60, eles vão me ajudar a achar o beta. Aí, depois, eu vou ter o alfa. Então, problema chatinho, né, turma? Então, vamos lembrar da regra, tá? Acho que eu vou usar a mesma letra que eu usei no exercício, que foi ômega, né? Na teoria. Eu usei a letra ômega para chamar o ângulo de vértice interno. Então, como é que é a regra mesmo, gente? O ômega é o arco AB mais o arco CD dividido por 2. Não foi esse teorema que nós estudamos? Foi sim, Júlio. Ah, que legal, hein? Então, vamos lá. O arco AB, 60. O arco CD, 36. Por 2, vai me dar o ômega, que automaticamente vai me dar o alfa. Sim, terceiro. Quanto dá essa continha? 96 por 2, que dá 48. Essa é a medida do ômega. Mas olha lá para a figura, turma. O ômega mais o alfa, o ângulo ômega mais o ângulo alfa formam 180, né, galerinha? Por quê? Porque é suplementar. Então, gabarito final do exercício. Quem é o ângulo alfa da questão? De 48 para 180, dão 132 graus, galera. É isso? Que é, né? Então, a resposta fica sendo a letra D de Dumbo. Vê se entenderam, turma. Não é a letra E, não, Júlio? Isso, que eu falei, letra E. Letra E, galera. Letra E é o gabarito da questão. Gracinha, Júlio. Adorei esse problema. Terceiro ano, tudo bem? Perguntas? Nesse 3? Show de bola? Ô, Júlio, Diga. você vai fazer mais quantos exercícios dessa aula? Mais 2 só. Beleza, você sabe quais são? O 8 e o 9. Ah, perfeito. Aí os demais, galerinha, que eu não estou fazendo, quem quiser brincar com eles, tenta fazer. Alguns são bem facinhos, assim, bem ridículos mesmo. E não são difíceis, não. Se tiver dúvida, vocês me perguntam. Eu faço num outro momento.
Posso passar aqui, turma? Acho que pode, Julião. Então, beleza. Pessoal, virando a página aí, a página 20, tá? Vamos fazer o exercício número 8. Eu até já ampliei a figura aqui para a gente fazer mais fácil, enxergar. Ficou meio fora de foco aí, mas tá valendo. Nossa, dá coisa ruim na vista, né? Fora de foco. Gente, os pontos A, B, C, D, E e F pertencem a uma circunferência. Tá aqui bonitinho, galera, o desenho, ó. Ele quer saber quanto vale alfa. Então, alfa é aquele ângulo que está lá no meio, ó. Galera, o que esse alfa é mesmo? Que tipo de ângulo é esse alfa? Dos 5 que nós estudamos, ele é um ângulo? De vértice interior. Exatamente. De novo, é o ângulo de vértice interior. E ele tem o OPV dele aqui, que também é alfa, não é? Então, vamos primeiro na regra. Vamos direto na regrinha que me interessa. Ó, eu sei que este alfa gera o da direita. O alfa da esquerda gera o arco BC. Certo? E o alfinha da direita gera o arco FE. Tá aqui o arquinho FE, ó. Tá? Então, eu aprendi na teoria de hoje que este ângulo alfa vai ser o arco BC mais o arco EF sobre 2. Então, isso que eu aprendi na aula de hoje. Então, se eu conseguir chegar aqui, beleza, eu vou ter a resposta do problema. Tá, então vamos ver se a gente consegue chegar nesse BC e nesse EF. Tudo bem com o primeiro raciocínio, gente? Joinha? Então tá, deixa eu passar uma linha aqui para não confundir muito. Pessoal, os únicos dois ângulos que eu conheço é o 120 e o 110. Que tipo de ângulos eles são? O 120 e o 110. Me ajuda aí. O que o ângulo 120 e 110 são? Inscritos? Inscritos. Muito bem, Laís. Inscritos por quê, turminha? Porque tá bem na beirinha. Gente, a manha para fazer esses tipos de exercício é a gente abrir o ângulo. Vai abrindo, até você ver o arco dele. Então, olha que legal, quer ver? Eu vou pegar o ângulo A, o 120. Pega o 120 de cima. Abre o 120. Abrindo. Aqui na esquerda ele vai do ponto B. Tá? E lá na direita, abre de novo, ele vai no ponto F. Então, o 120, se eu abri-lo, ele vai gerar esse arcão todo. Quer ver? Ó, vou tentar desenhar aqui. Vai ficar meio torto, mas tudo bem. Ó. É o arcão que vai de B, vai dando a volta, até F. Então, esse arcão que vai de B até F tem que valer quantos graus? Todo esse arcão vermelho. 240. Por que 240? Porque o arco é o dobro do ângulo, de acordo com a teoria de hoje. Entendido, gente? Segunda parte do problema? Beleza? Júlio. Oi. Então, para eu completar a circunferência, significa que o segmento B nas costas do A, ele vale 120. Não é segmento, tá? É arco. É a medida do arco. Exatamente. A medida do arco aqui das costas do ângulo A é 120. Sim. Perfeito. Beleza. Eu não vou pôr isso, nem sei se me ajuda na questão, mas poderia ser, Banhos. Beleza. Galerinha, beleza. Agora eu vou pegar o 110. Deixa eu pegar outra corzinha. Todo mundo entendeu, então, de onde saiu o 240? Agora,
Vamos pegar o 110 e fazer a mesma experiência? Vamos lá, vamos abrir o 110, ó. Abre o 110 para a direita e abre o 110 aqui para a esquerda, ó. Então, na hora que a gente abrir o 110, galera, ele vai do ponto C até o ponto E. Vou marcar de azul aqui, ó. Vou dar a volta por cima agora, hein? Eu vou do ponto C, dando a volta, 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 até o ponto... Nossa, bosta. Vamos de novo. Pega aqui do ponto C, vai dando a volta no arco. Eu vou pegar o arco até qual ponto, Júlia? Até o ponto E. Certinho, gente? Então, todo este arco azul nasceu do 110. Então, ele vale o dobro, 220. Entenderam, gente? A manha para fazer esses problemas de arcos e ângulos é abrindo o ângulo até enxergar o arco. Tá, agora eu vou rabiscar para a gente terminar, tá? Olhando na parte azul, eu posso dizer que BC... Deixa eu ver como é que é mais fácil de eu pensar aqui. Ô, gente, se eu somar a parte azul mais a parte vermelha, a parte azul mais a parte vermelha dá quanto? Dá 220. Deixa eu desenhar, deixa eu escrever de verdinho agora aqui, ó. A parte azul é 220. A parte vermelha é 240. Só que quando eu somo a parte azul com a parte vermelha, é como se eu tivesse somado a volta inteira, concorda? A volta inteira, 360. Só que a parte BC e a parte EF foi somada 2 vezes. Concorda com o meu raciocínio? Olha aqui para vocês verem, ó. A parte BC e EF foi somado quando eu somei a parte azul e foi somado quando eu somei a parte vermelha. Então, o que eu posso escrever? Que a soma do 220 com 240 equivale à volta inteira, 360 graus, porém, eu vou ter que subtrair o arco BC e o arco EF, que eu somei 2 vezes. Vê se vocês concordam com essa expressão aqui, ó. Então, de novo, ó, vou explicar de novo para quem não caçou a ideia. Estou acabando já, tá? O arco 220 mais 240 seria a parte azul somado com a parte vermelha. Só que quando eu penso na volta inteira, o arco BC e o arco EF, ele foi somado 2 vezes. Quando eu somei a parte azul com a parte vermelha, eu peguei esses 2 arcos 2 vezes. Então, por isso que eles valem 360, que é a volta, menos... Acho que é o contrário, né? Ele tem que ser... Esse menos BC menos EF tem que ser do outro lado. Entenderam que eu escrevi errado a minha equação? Júlio, você colocou que 220 mais 240 dá 360. Não, eu continuei a frase aqui embaixo, ó. Ah, entendi. Só que, na verdade, a ordem é ao contrário. Eu errei a ordem. Vai ser assim, ó. 220... É só colocar mais. É, só colocar mais. Posso colocar mais ao invés de menos? Eu vou escrever aqui embaixo, ó. 220 mais 240 mais é igual a 360 mais BC mais EF. Tem que ser mais, não menos, tá? Vou apagar, senão vocês vão confundir. Essa aqui é a equação correta, ó. Então, 220 mais 240 equivale à volta inteira mais o BC e o EF, que somamos 2 vezes. Tá bom? Aí a gente chega na resposta final. 220 com 240 dá 460. Certo?
é igual a 360 mais BC mais EF. Então, se eu passar o 360 para lá, galerinha, ele vai subtrair. Vai ficar 100 é igual a BC mais F. Pronto, é isso que eu queria. Olha lá para o alfa. O alfa, lá do começo do problema, não era o BC mais o EF por 2? Portanto, qual é o gabarito da questão? Quem vai ser o ângulo alfa no final das contas? O BC mais o EF não vale 100? Vai ficar 100 por 2, que é 50. Então, por isso que o gabarito é 50 graus do exercício bonitinho aí. Então, de novo, era um probleminha meio zoadinho de eu ter enxergado esse arco duplo aí, né? Tudo bem, terceiro? Ó, quem já copiou, eu vou parando por aqui, tá? Aí, na aula da tarde, eu faço 9, que eu faria agora, e a gente vai fazer um resuminho da aula 6. Tá bom? E quem tiver perguntas, eu estou por aqui, pode perguntar. No mais, até de tarde para vocês, tá? 1h30 a gente volta aí firminho. Tchau, Júlio. Muito Tchau, obrigada. meninas. Até de tarde. Tchau, Júlio. Valeu, Júlio. Valeu. Tchauzinho. Falou. De tarde, tamo aí. Fechou. Ô, Júlio, Oi. é que no caso foi coincidência, né? Ser 120 atrás. Ah, sim. Você fala sempre, por causa do ângulo que você falou aqui, né? Não, é porque aí eu pensei, Sempre vai ser igual ao ângulo. nunca vai ser, né? Não, Só não. nesse caso. Foi coincidência. Aí eu pensei, tomei 110 direto, aí não dava nem a pau o resultado. Não, é coincidência. Beleza. Só acontece com 120, curiosamente falando. Beleza, valeu, Julião. Falou.